Adriana estava vivendo um dos momentos mais difíceis de sua vida. Trancada em uma cela do presídio feminino, ela tentava encontrar forças para enfrentar tudo o que estava acontecendo. Foi então que uma carcereira apareceu carregando um envelope e entregou para ela. Deixaram isso para você. Sem entender do que se tratava, Adriana abriu a correspondência. Assim que começou a ler, seus olhos se arregalaram de surpresa. A mensagem dizia que ela sairia daquela prisão e pisaria em todos aqueles que haviam tentado destruí-la. O texto ainda afirmava que uma grande surpresa estava prestes a acontecer. Confusa, Adriana ficou olhando para o papel sem conseguir acreditar. Mas o que é isso? Quem escreveu essa carta? Quem estaria tentando me ajudar? Enquanto Adriana tentava entender aquela misteriosa mensagem, Pedro estava concentrado em descobrir toda a verdade por trás da armação que havia colocado a jovem atrás das grades. Durante uma conversa com Kleber, Pedro revelou sua preocupação. Eu preciso descobrir se meu pai realmente cometeu alguma ilegalidade. Também quero saber até onde vai a relação dele com aquele juiz. Kleber então compartilhou uma informação que havia descoberto recentemente. Existe uma coisa muito importante que você precisa saber. A Diná, que trabalha na casa do seu padrinho há muitos anos, era apaixonada pelo Arthur. Pedro ficou completamente surpreso. O quê? A Diná? Eu a conheço desde pequeno. Como isso nunca apareceu antes? Kleber explicou que tinha recebido a informação de fontes confiáveis e acrescentou que Edivaldo, antigo mordomo de Arthur, possuía detalhes importantes sobre toda essa história. Acho que você deveria conversar com ele. Pedro concordou, mas lembrou que havia algo ainda mais urgente. Vou procurar o Edivaldo, mas antes precisamos nos preparar. O julgamento definitivo da Adriana está chegando e eles vão fazer de tudo para garantir a condenação dela. Pouco tempo depois, Pedro resolveu confrontar Ademir. Assim que o rapaz apareceu, o advogado abriu um sorriso debochado. Veio pedir desculpas ou desistir do caso. Pedro não se intimidou. Não, vim avisar que sei muito bem o que está acontecendo. Tenho quase certeza de que você influenciou o juiz responsável pela prisão da Adriana. Ademir se mostrou ofendido. Não admito esse tipo de acusação. Pedro respondeu sem hesitar. Eu vou falar exatamente o que penso. E também vou derrotar você no tribunal. A justiça pode demorar, mas sempre acaba prevalecendo. Ademir caiu na gargalhada. Você realmente acredita nisso? Eu nunca perdi uma causa. Não vai ser agora que um garoto vai conseguir me derrotar diante de um juiz. Pedro encarou o pai. Vamos descobrir muito em breve. Ao mesmo tempo, uma nova decisão judicial movimentava a disputa pela fortuna deixada por Arthur. Ademir e Ulisses procuraram Pilar para informar quem havia sido escolhido para administrar os bens do empresário, enquanto o julgamento de Adriana não chegava ao fim. Pilar já comemorava antecipadamente. Eu sabia que esse cargo seria meu. Finalmente chegou a minha hora. Quando posso começar a controlar o dinheiro? Mas Ulisses tratou de acabar com sua empolgação. Quem disse que foi você? Pilar ficou sem entender. E ora, quem mais poderia ser? Então Ademir revelou a verdade. O juiz escolheu Tago, filho de Silvana, para assumir essa responsabilidade. A reação de Pilar foi imediata. O quê? Isso é impossível. O Tago é apenas um garoto. Ulisses também ficou indignado. Isso não faz sentido nenhum. Mas Ademir deixou claro que a decisão já estava tomada. Se vocês quiserem mudar isso, terão que convencer o juiz durante o julgamento. Pilar cruzou os braços. Eu estou pronta. Espero que você também esteja. Porque seria vergonhoso perder para o próprio filho. A provocação atingiu Ademir em cheio. Determinado a impedir qualquer chance de vitória de Pedro, ele resolveu agir pelas sombras. O advogado marcou um encontro reservado com o juiz responsável pelo processo. Quando os dois ficaram frente a frente, Ademir foi direto ao assunto. Meu filho está defendendo a Adriana. Preciso que ele seja retirado do caso. O juiz ouviu atentamente e fez apenas uma pergunta. E quanto eu vou receber por isso? Ademir sorriu. Não se preocupe. Sua recompensa será generosa. Só preciso que faça exatamente o que estou pedindo. Tire Pedro da defesa e faça isso pouco antes do julgamento. O magistrado aceitou o acordo e os dois selaram tudo com um aperto de mãos. Dias depois, Kleber apareceu carregando uma notificação oficial. Pedro, você foi afastado da defesa da Adriana. Pedro leu o documento e ficou revoltado. Não acredito nisso. A justificativa era que ele possuía envolvimento emocional com a acusada e, por esse motivo, não poderia continuar atuando no processo. E agora? Perguntou Kleber. Pedro rasgou o papel diante dele. Agora eu tenho certeza de que meu pai está por trás disso. Se ele resolveu jogar baixo, eu vou responder à altura.
Já sei exatamente o que fazer. Kleber ficou preocupado ao perceber a determinação estampada no rosto do amigo. Chegou então o tão esperado dia do julgamento. O tribunal estava lotado. Toda a família de Arthur compareceu para acompanhar a sessão. Elisa se sentou extremamente nervosa e levou a mão ao peito. Minha filha não merece passar por isso. Mal tentou tranquilizá-la. E tenha fé, a verdade vai aparecer. Na bancada da acusação, Pilar conversava com Ademir. Você realmente tem certeza de que vai conseguir manter Adriana presa? Ademir respondeu em voz baixa. Está tudo sob controle. O juiz é meu aliado e Pedro já foi afastado. Mas naquele exato momento, Pedro entrou na sala usando a toga de advogado ao lado de Kleber. Pilar arregalou os olhos. Pelo visto, nem tudo está tão controlado assim. Ao ver Pedro entrando no tribunal, Ademir imediatamente perdeu a tranquilidade. Sem conseguir esconder a irritação, ele caminhou até o filho e o confrontou. O que você está fazendo aqui? Você não tinha sido afastado do processo? Pedro abriu um sorriso confiante antes de responder. A situação mudou. Eu apresentei uma denúncia à corregedoria e provei que o antigo juiz tinha uma relação de amizade com você. Como consequência, ele foi retirado do caso e substituído por outro magistrado. Além disso, fui autorizado a voltar para a defesa da Adriana. A notícia caiu como uma bomba. Ademir ficou completamente sem reação. Seu rosto perdeu a cor e ele mal conseguia formular uma resposta. Como assim trocaram o juiz? Pedro não perdeu a oportunidade de provocá-lo. Está nervoso? Agora você vai precisar vencer honestamente. Caso contrário, sofrerá a primeira derrota da sua carreira, e justamente para o próprio filho. Furioso, Ademir retornou para perto de Pilar. Agora não podemos cometer nenhum erro. Precisamos garantir a condenação da Adriana custe o que custar. Pouco depois, Adriana entrou escoltada, usando uniforme de detenta e algemas nos pulsos. Ao olhar para a plateia, seus olhos se encheram de lágrimas quando encontrou Elisa chorando. A cena emocionou toda a família. Otoniel também não conseguiu conter as lágrimas. Enquanto isso, Pilar observava tudo com um sorriso cruel. E isso é apenas o começo. Vou fazer questão de transformar a vida dessa família em um verdadeiro pesadelo. Logo em seguida, o juiz entrou na sala. Todos se levantaram. Quando a sessão começou oficialmente, o magistrado anunciou: está aberta a audiência destinada a julgar as acusações contra Adriana Brandão Moraes. Ao final desta sessão será apresentada a decisão definitiva. A acusação iniciou a apresentação das testemunhas. A primeira convocada foi Diná. Após prestar compromisso de dizer a verdade, ela começou seu depoimento. Segundo Diná, Adriana havia manipulado Arthur para conquistar sua confiança e seu patrimônio. Ela afirmou que sempre desconfiou das intenções da jovem e declarou que a considerava uma pessoa interesseira desde o primeiro momento em que entrou naquela casa. Adriana ouviu tudo em silêncio, tentando controlar sua revolta. Logo depois, Pedro chamou Edivaldo para depor. O antigo mordomo de Arthur sentou-se diante do juiz e apresentou uma versão completamente diferente. Ele afirmou que Adriana jamais manipulou o empresário. Pelo contrário, era Arthur quem exercia influência sobre ela. Em seguida, revelou algo que deixou todos impressionados. Segundo Edivaldo, Diná nutria uma paixão antiga por Arthur e jamais aceitou o relacionamento dele com Adriana. A acusação deixou Diná fora de controle. Ela se levantou gritando que tudo era mentira. O juiz precisou intervir para restaurar a ordem. Mesmo assim, Edivaldo continuou seu relato e declarou acreditar que Diná possuía muito mais motivos para prejudicar Arthur do que Adriana. O clima no tribunal ficou cada vez mais tenso. Na sequência, foi a vez de Pilar prestar depoimento. Ela jurou dizer a verdade, mas iniciou uma série de acusações contra Adriana. Pilar declarou que a jovem teria afastado Arthur da própria família e destruído a harmonia que existia entre eles. Mas Pedro não demorou a reagir. O protesto, Excelência. O advogado explicou que existiam registros comprovando que Pilar havia tentado controlar a vida de Arthur muito antes de Adriana aparecer. Também lembrou que a própria Pilar participou de ações contra o irmão em outras ocasiões. Sem argumentos para rebater os fatos apresentados, Pilar ficou visivelmente desconfortável. Adriana, pela primeira vez naquele dia, sentiu uma ponta de esperança. Percebendo que sua estratégia estava enfraquecendo, Ademir decidiu apresentar outra testemunha. Tom foi chamado para depor. Assim que o homem apareceu, Adriana ficou preocupada. Ela sabia que ele nunca teve simpatia por ela. Durante seu depoimento, Tom afirmou que sua esposa havia rompido amizade com Adriana porque a jovem teria feito comentários sobre querer se livrar de Arthur. A acusação deixou Adriana indignada.
Sem conseguir se controlar, ela se levantou imediatamente. E isso é mentira. O juiz bateu forte o martelo. Silêncio. Mais uma interrupção e esta audiência poderá ser encerrada. Adriana voltou a se sentar. Enquanto isso, Kleber se aproximou de Pedro. Acho que as coisas não estão indo bem para nós. Pedro concordou. Mesmo com tudo que apresentamos, parece que ainda não é suficiente para provar a inocência dela. O que ninguém imaginava era que uma descoberta extraordinária estava prestes a mudar completamente os rumos daquele julgamento. Enquanto a audiência acontecia, Tilde estava organizando o antigo quarto de Arthur. Foi então que algo chamou sua atenção. Atrás de um quadro havia uma pequena luz piscando. Movida pela curiosidade, ela resolveu verificar. Ao remover o objeto, encontrou uma câmera escondida. Assustada, percebeu que o equipamento estava apontado exatamente para a varanda onde Arthur sofreu a queda que resultou em sua morte. Rapidamente, Tilde começou a analisar os arquivos gravados. Ela voltou até o dia do casamento e assistiu às imagens registradas naquele momento. Quando viu o conteúdo da gravação, ficou completamente chocada. Finalmente havia descoberto quem realmente era responsável pela tragédia. Sem perder tempo, ela pegou o telefone. Preciso avisar o Pedro imediatamente. Pouco depois, o juiz decretou um intervalo. Foi justamente nesse momento que Pedro recebeu a ligação de Tilde. Quando a sessão recomeçou, todos retornaram aos seus lugares. O magistrado preparava-se para anunciar sua decisão quando Pedro pediu a palavra. Excelência, antes que qualquer sentença seja proferida, peço autorização para apresentar uma nova prova. O pedido foi aceito. Pedro conectou seu celular ao sistema de projeção da sala. Segundos depois, imagens começaram a aparecer no telão. Era a gravação feita pela câmera escondida. O vídeo mostrava exatamente o que havia acontecido nos últimos momentos de vida de Arthur. As imagens revelavam Pilar, Ulisses, Silvana e outros familiares participando da armação contra o empresário. O tribunal inteiro ficou em choque. Pilar entrou em desespero. E desliguem isso agora. Ulisses também perdeu o controle. Silvana percebeu que não havia mais saída. Na plateia, todos observavam incrédulos. Elisa levou as mãos ao rosto. Otoniel não conseguia esconder a emoção. Eu sempre soube que minha neta era inocente. Após assistir às gravações, o juiz não teve mais dúvidas. Ele bateu o martelo e anunciou sua decisão. Diante das provas apresentadas, declaro Adriana Brandão completamente inocente das acusações. Também reconheço sua condição de herdeira legítima de Arthur Brandão. A notícia transformou o ambiente. Adriana começou a chorar de felicidade. Depois de tudo que sofreu, finalmente a verdade havia vencido. Ela olhou diretamente para Pilar. Como o mundo dá voltas, não é? Agora quem corre o risco de ir para trás das grades é você. A família responsável pela armação entrou em pânico. Ademir abaixou a cabeça, derrotado e envergonhado. Pedro se aproximou dele. Eu avisei que você podia perder. E perdeu justamente para o seu próprio filho. Livre e inocentada, Adriana correu para os braços de sua família. Entre lágrimas e abraços, ela comemorou o fim daquele pesadelo. Nunca mais vão conseguir nos separar. E assim, depois de tantas mentiras, traições e injustiças, a verdade finalmente veio à tona, devolvendo a liberdade de Adriana e desmascarando todos aqueles que tentaram destruir sua vida. Agora eu quero saber a sua opinião. Você gostou da estratégia usada por Pedro para derrotar o próprio pai no tribunal? E qual nota de 0 a 10 você daria para Tilde por ter encontrado a gravação que mudou tudo? Deixe sua resposta nos comentários e participe da discussão.